Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês que estão conectados conosco para este culto online. Deus te abençoe e ministre a sua vida através de tudo que vai acontecer aqui, através do louvor e através da palavra que vai ser compartilhada. Eu queria começar esse momento lendo um trecho das Escrituras do Salmo 19, versículos 7 e 8, onde diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O salmista enfatiza o valor e a preciosidade que é a palavra de Deus. Todos aqueles que se abrem para a palavra vão ser abençoados, vão ser edificados, vão ser ampliados pela ação do Senhor na sua vida. Eu quero declarar que hoje Deus vai te abençoar. Você vai ser ampliado pela ação de Deus através da palavra na sua vida. Por isso eu convido você para nós orarmos a Deus, entregando esse tempo nas mãos do Eterno. Senhor, obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos proporciona. Obrigado por esse instrumento que é a internet, que nos permite, Deus amado, transmitir a Tua palavra, que nos permite adorar o Senhor. Deus, somos gratos por esses instrumentos que o Senhor nos proporciona, por essas ferramentas maravilhosas que nós temos nesse tempo ainda de restrições e dificuldades. Por isso eu oro para que o Espírito do Senhor use esse tempo para ministrar cada um que está conectado conosco neste culto online. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Vamos cantar juntos. Tudo está preparado. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu
conseguir cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Só tu és. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E uma só voz, só tu és. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade e em seu nome o inferno treme, e em seu nome sim os coxos andam em seu nome, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos se veem. Sim, sim, em seu nome, Jesus. Em seu nome, Jesus. Exaltamos esse nome, só o nome.
pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Declare com fé: há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Toda doença vai embora nessa hora. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Última vez: há poder. Há poder em seu nome, Jesus. Receba a cura nessa hora. Libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Eu queria continuar compartilhando a palavra de Deus. O quarto culto que a gente vai abordar, um mesmo texto. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Onde está escrito: assim a igreja tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Semana passada, nós falamos da igreja caminhando na unção do Espírito. Hoje nós vamos abordar o último aspecto mencionado aqui por Lucas, que diz que a igreja crescia em números. A igreja crescia em números. Já ouvi muitas pessoas comentarem que não gostam muito quando pessoas citam números. Números de membros da igreja, números de pessoas batizadas, números em outros aspectos. Porque muitos afirmam que isso seria uma atitude de arrogância, seria uma atitude de orgulho, seria uma atitude de superioridade. Mas eu creio que não é nada disso, porque quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele gosta de números. Tanto é que há um livro na Bíblia chamado Números. Isso é uma prova evidente que Deus, Ele gosta de números. Aliás, números nos permitem avaliar onde estamos, o que está acontecendo. Números nos ajudam em tantas coisas. E por isso eu creio que eles são sempre importantes. E aqui no nosso texto, Lucas ele menciona que a igreja crescia em números. A igreja crescia em números. Portanto, o que nós concluímos é que uma igreja viva, uma igreja normal, ela precisa crescer em números. Ela precisa aumentar o número de convertidos para que cada vez mais pessoas sejam agregadas e caminhem com os irmãos na igreja e sejam edificados no Senhor. Lucas, ele se detém bastante em números. Eu gosto muito de ler Atos, porque Lucas ressalta muito números, resultados que aconteceram em função da pregação do Evangelho
ou da realização do ministério em outros aspectos. Por exemplo, em Atos, no capítulo 2, nós já temos o primeiro relato de Lucas com respeito a números, a resultados de uma pregação da palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 41, está escrito assim: Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lucas, ele destaca com muita clareza que após a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas, porque elas atenderam o Evangelho, elas se converteram em função da pregação do Evangelho e decidiram batizar-se. Então houve um crescimento extraordinário já naquele dia, por causa da pregação do Evangelho. Indo um pouquinho adiante, em Atos, no capítulo 4, no versículo 4, nós lemos: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Novamente, nós vamos ver Lucas citando números específicos. E esses números foram resultado da pregação de Pedro após a cura do paralítico ali na porta formosa do templo. Aquele milagre atraiu muita gente. Pedro se levantou e ministrou a palavra de Deus. E a palavra foi poderosa. Foi na unção do Espírito, como nós vimos na semana passada. E impactou o coração das pessoas. E as pessoas, elas renderam a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 5.000 homens se converteram e foram agregados à igreja. Portanto, o nosso texto em Lucas 9,31 diz que a igreja crescia em números. E aqui nós temos o relato de Lucas mostrando em que circunstâncias e em que momento esses números foram agregados à igreja. E a igreja foi se expandindo cada vez mais ali em Jerusalém e naquela região onde ela estava colocada. Se nós formos um pouquinho adiante, em Atos, no capítulo 5, no versículo 14, nós lemos assim: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Aqui nós não temos números específicos, mas nós temos duas palavras que nos mostram claramente que mais e mais pessoas iam sendo agregadas à igreja. A primeira palavra é: e aumentava sempre mais o número de crentes. E é óbvio, para que aumente o número de crentes, é óbvio que pessoas novas se converteram e foram agregados à igreja. E a segunda palavra que eu quero destacar aqui é que uma multidão de homens e mulheres. Então, o termo aqui é multidão. E multidão, meu irmão, multidão, minha irmã, significa muita gente. Então, a igreja, no seu começo, ela foi tremendamente impactante. E ela, de fato, cresceu de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o evangelho era pregado, porque Deus se movia ali naquela igreja e as pessoas eram tocadas pelo poder, eram convencidas pelo Espírito do seu pecado, se quebrantavam diante do Senhor e acabavam rendendo a sua vida a Jesus e sendo agregadas ao número de discípulos e passando a adorar e a servir ao Senhor de todo o coração. E ainda um outro texto que está aqui na Bíblia, está em Atos, no capítulo 21, já é mais adiante, já durante o ministério do apóstolo Paulo. Mas é interessante que Paulo chega a Jerusalém depois de uma viagem missionária e ele se encontra com os líderes de Jerusalém e então há um diálogo. E aqui
é mencionado algo por Lucas muito interessante. No capítulo 21, no versículo 20 de Atos, está escrito assim: ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram. Lucas usa aqui a palavra a milhares. E dizem os estudiosos que por esta ocasião devia de haver aproximadamente 60 mil pessoas convertidas em Jerusalém. Então a igreja, ela cumpriu o seu papel, pregou a palavra e houve um crescimento extraordinário. Por isso, no nosso texto, Lucas diz que a igreja crescia, porque pessoas novas eram alcançadas, pessoas novas eram batizadas e pessoas novas eram acrescentadas ao número dos discípulos e passavam a servir a Deus juntamente com os demais irmãos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o desejo de Deus é que a igreja do Senhor sempre cresça mais. Esteja ela onde estiver, mesmo hoje no século 21, nesse contexto, Deus quer que a igreja sempre continue crescendo. Você pode dizer, mas pastor, estamos no meio de uma pandemia, muitas células não estão funcionando, não temos condições de fazer eventos na rua, não temos condições de fazer algum tipo de campanha mais intensa de evangelismo. Como que a igreja vai crescer? Eu entendo, queridos, que nós hoje temos algumas restrições, mas eu quero dizer que essas restrições, de maneira alguma, podem nos amarrar. Essas restrições não podem nos paralisar. Essas restrições, elas jamais devem nos impedir de nós ganharmos vidas para Cristo. E como nós estamos no começo deste ano, eu creio que o Senhor, na sua fidelidade, vai nos dar estratégias, vai mover com o seu Espírito em nossos corações, vai nos abrir portas extraordinárias para que a igreja cresça mesmo num contexto de dificuldades. Aí que realmente a igreja vai mostrar a sua criatividade, e eu diria vai mostrar a unção que há sobre ela, de ela romper essas barreiras e de ela avançar e poder chegar em vidas e ganhá-las para Cristo através do Evangelho e agregá-las ao corpo para que elas sirvam ao Senhor juntamente com os demais irmãos. Eu estava pensando, queridos, o que seria interessante nesses dias, o que nos ajudaria a nós ganharmos pessoas nesse tempo excepcional que a gente vive. Eu arrolei aqui algumas coisas que eu acho importante, alguns conselhos que eu queria passar para você que está ligado nesse culto online. Primeira coisa, primeira sugestão, ore por mais ou menos 10 pessoas, coloque numa lista 10 pessoas que você gostaria que se convertessem nos próximos meses. Essas pessoas podem ser familiares seus que não são convertidos, podem ser colegas de trabalho que não são convertidos, podem ser vizinhos que não são convertidos, podem ser amigos que não são convertidos. Então, nós sempre nos relacionamos com pessoas. Faça uma lista, mas ore todos os dias por essas pessoas, apresente-as a Deus e libere palavras de salvação. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu decreto a salvação dessas vidas. O Senhor vai resgatar essas vidas, o Senhor vai tocá-las de uma forma ou de outra, para que elas caiam em si, se arrependam e se voltem ao Senhor de todo o coração. Com certeza é uma maneira muito sábia de a gente agir num tempo de dificuldade. E aí você precisa ficar atento. Você que vai estar orando por essas pessoas, fique atento, porque de repente Deus pode mover algo na vida de uma dessas pessoas.
ela vai se aproximar de você e você vai perceber que alguma coisa aconteceu. E aí você precisa estar pronto para ministrar o Evangelho, para falar de Jesus, para levá-la a crer em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, você vai ser surpreendido. Eu quero dizer, através da tua instrumentalidade, a igreja vai crescer em 2021. Deus vai te usar para a glória e louvor do seu santo nome. Um segundo conselho que eu acho extremamente importante: encha-se sempre mais do Espírito Santo, para que Ele lhe conceda ousadia, lhe conceda intrepidez e lhe conceda sabedoria. Semana passada eu falei sobre aquilo que o Espírito Santo se propõe a realizar no coração daqueles que creem. Atos 1:8, lembra? Onde diz: e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Deus quer encher-nos do Espírito e nos dá poder e autoridade, intrepidez, coragem, enfim, tudo o que for necessário para que nós não arrepiemos na hora do desafio, não recuemos na hora em que pessoas de repente estão abrindo o seu coração, mas nós entremos com o Evangelho, ministremos o amor de Deus e sejamos instrumentos para a salvação de pessoas que ainda não creem. Entenda, o Espírito Santo, ele está pronto para encher a sua vida e para lhe habilitar. Essa é a função do Espírito, esse é o desejo de Deus na nossa vida, que nós transbordemos dessa presença, para que, entre outras coisas, haja essa coragem, essa sabedoria para testemunhar do Senhor Jesus Cristo na direção de pessoas que ainda não creem. Um terceiro conselho que eu queria passar para você que está ligado nesse culto é: fale a quem você tiver a oportunidade, crendo que a palavra de Deus não voltará vazia. Às vezes, no seu dia a dia, você vai ao mercado, ou você vai a uma farmácia, ou você está numa parada de ônibus, ou até mesmo no seu trabalho. De repente ali, numa conversa informal, surge uma oportunidade de você entrar com o Evangelho. Você tem que estar atento exatamente para essas oportunidades, porque às vezes Deus move para que uma oportunidade surja diante de você, e aí você precisa aproveitá-la e precisa ministrar o amor de Jesus a essas pessoas, porque com certeza Deus vai te dar essas pessoas, elas vão se converter e elas vão entregar completamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E entenda, lá em Isaías 55, no versículo 11, diz que a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela vai realizar aquilo para o que ela foi liberada. Então creia, se você liberar a palavra de Deus na direção de uma pessoa, essa palavra não vai voltar vazia. Deus vai agir e algo vai acontecer. E o resultado final será que pessoas vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. É um conselho também muito importante, algo simples, mas eu diria decisivo para ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Um quarto conselho que eu quero liberar na direção daqueles que estão me ouvindo é: distribua porções bíblicas às pessoas. Dê um Novo Testamento a uma pessoa que você ama. Dê uma Bíblia a uma pessoa que você quer que se converta. Sabe, quando a gente entrega esse tipo de material, a gente está colocando nas mãos das pessoas a oportunidade, de uma forma ou de outra, delas conhecerem o Evangelho. Se elas abrirem a Bíblia e lerem, o Espírito vai usar aquele texto que essas pessoas vão ler e vai tocar no seu coração. E eu quero dizer a você, pessoas se converterão como resultado, como fruto desse seu gesto de entregar na mão das pessoas alguma literatura cristã ou uma porção bíblica. Deus usa tudo para fazer a obra, porque o alvo dele é que vidas sejam salvas através da palavra do Senhor. E ainda um quinto e último conselho que eu quero liberar aqui nessa hora é: ore
para que Deus te use em milagres. Um dos textos que eu li, que Lucas registra, de multidão que se converteu, foi em função de milagres operados pelos apóstolos. Falei semana passada que o Espírito Santo, entre outras coisas, ele concede dons espirituais. E um desses dons chama-se dons de curar. E eu mencionei que não é dom de curar, é dons, porque Deus te habilita para curar ou para ser instrumento para a cura de diferentes enfermidades na vida das pessoas. Seja ousado, seja uma pessoa de fé. Se tem uma pessoa enferma, às vezes não precisa ser enfermidade, pode ser um conflito familiar, pode ser uma questão de desemprego, pode ser qualquer coisa. Ore em nome de Jesus e decrete a vitória de Deus naquela vida. E Deus vai te respaldar, o milagre vai acontecer. Qual vai ser o resultado? Vidas vão se converter, porque terão que reconhecer necessariamente que foi Deus que agiu. E então vão render as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. São apenas alguns conselhos nesse tempo de pandemia que nós vivemos, em que nós estamos um pouco limitados nos nossos movimentos, limitados em algumas das nossas atividades. Mas eu quero dizer que o Evangelho não está preso. Sempre há oportunidades. E eu creio que nós, de fato, hoje, nesse contexto, vivemos um desafio maior ainda a respeito de fazer a igreja crescer. Porque como nós hoje enfrentamos algumas limitações, Deus, Ele quer nos testar para ver até onde nós buscamos a sua face, até onde nós somos criativos nas nossas ações, para poder chegar a vidas e corações e ganhá-las para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no nosso texto de Atos 9:31 diz que a igreja crescia em números. E eu quero declarar em nome de Jesus, que neste ano de 2021 a igreja vai crescer. Deus vai usar você, Deus vai usar a mim, Deus vai usar a cada um de nós. Mesmo nesse tempo um pouquinho mais complexo, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar coragem, Deus vai nos dar direção, Deus vai nos dar criatividade, para nós podermos chegar com o Evangelho no maior número possível de pessoas. E além disso eu creio, Deus, Ele vai preparar os corações. E assim quando o Evangelho chegar, as pessoas, elas simplesmente vão receber esse Evangelho, vão escancarar a sua vida e vão receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, eu estou encerrando essa série sobre Atos 9:31, que apresenta características que havia na igreja primitiva e que são características que precisam existir, precisam ser buscadas pela igreja do século 21. Lucas, ele menciona 4 aspectos, 4 características. Essa igreja se edificava, ela realmente buscava crescimento na palavra, na fé, na sua comunhão com o Senhor. Lucas diz que esta igreja caminhava no temor do Senhor, era uma igreja que temia a Deus, portanto, era uma igreja quebrantada, cujo desejo maior era estar próximo de Deus, para agradar o Senhor em todos os seus passos. Terceira coisa que Lucas destaca, que essa igreja era cheia do Espírito, ela caminhava na unção do Espírito. É assim que nós temos que andar hoje, na unção do Espírito, para podermos cumprir o nosso papel na sociedade, para a glória de Jesus. E a quarta coisa que eu comentei hoje, a igreja crescia em números. A igreja, para ser uma igreja saudável, ela precisa crescer em números, acrescentando pessoas novas que forem sendo ganhas através do testemunho de todo o corpo. E assim, Jesus será glorificado. O número de discípulos aumentará e cada vez mais pessoas glorificarão
e exaltarão o nome do Senhor. Eu quero que você pense sobre isso e que você se humilhe diante do Senhor, que você disponha a sua vida na presença de Deus, para Deus poder trabalhar cada vez mais intensa e profundamente no seu coração, poder fazer de você aquele servo ou aquela serva que Ele deseja que você seja, e assim você esteja plenamente conectado com Ele, sensível à sua vontade e pronto para viver a vida que Deus na sua palavra ensina e quer que você viva. Que Deus abençoe a cada um que está online conosco nesta hora. Deus te abençoe e te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria orar por você, queria que você abrisse o seu coração, que você se colocasse diante do Senhor, para que Deus possa lhe abençoar. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo a esse culto online. Deus, Tu conheces a realidade interior de cada um. Tu sabes o que se passa no coração de cada um. Tu sabes das próprias expectativas de cada um. Senhor, eu quero orar, meramente que o Senhor remova o medo, remova o temor. Pai, essa pandemia tem gerado medo, temor, e tem feito com que pessoas fiquem travadas, fiquem amarradas, fiquem paralisadas. Pai, que isso seja rompido pelo poder do Senhor. Porque, ó Deus, uma pandemia não pode, de forma alguma, paralisar o Evangelho. O povo de Deus precisa se levantar na autoridade do nome do Senhor, continuar proclamando, através das maneiras possíveis, para que o Evangelho ele chegue em mais corações e mais pessoas se convertam, se agreguem à igreja e venham a servir e adorar o Senhor. Pai, que os céus se abram sobre cada um, que a graça de Deus alcance, que o poder alcance. Eu quero profetizar, o ano de 2021 será um ano de surpresas, dias de Elias, vivendo uma atmosfera de milagres, uma atmosfera profética. Deus, eu creio em nome de Jesus, que nós seremos surpreendidos, meus irmãos serão surpreendidos, teus servos serão surpreendidos, porque Tu, meu Deus, não estás paralisado, Tu, meu Deus, não estás, ó Deus, preso por causa dessa pandemia, não. Tu és o mesmo Deus que haverá de se mover, e haverá de agir, e haverá de operar coisas cada vez mais lindas, cada vez mais tremendas e cada vez mais extraordinárias. Por isso, Deus, eu Te dou graças, honras e louvores, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Amém, Jesus. Só quero dar os recados. Estamos já quase no final do mês de janeiro. Teremos nossos cultos no final de semana. No sábado teremos culto dos jovens. Você é nosso convidado para estar naquela reunião. Venha e seja abençoado em nome de Jesus. 20 horas, aberto para qualquer pessoa. Participe. Domingo, às 9 horas da manhã, culto. Venha, seja abençoado. Domingo à noite, 19 horas, culto. Venha, seja abençoado. Eu tenho repetido aqui, não tenha medo de vir para o culto presencial. Nós temos sanitizado o ambiente para que não haja riscos de contaminação. Sanitizar significa que qualquer vírus aqui, ele vai ser exterminado pela sanitização. Então não há riscos maiores. Além disso, nós cuidamos medindo temperatura, aplicando álcool gel, tendo aqui o distanciamento social, máscaras. Venha, participe e seja abençoado. Conto com vocês nesse final de semana. Vamos juntos buscar o Senhor. Vamos adorá-lo e vamos crescer para que 2021 seja um ano extraordinário para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos ainda encerrar adorando o Senhor com essa canção. Ao que está sentado
no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, sim, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos cantar: poderoso Deus e poderoso Deus e poderoso Deus e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, que está sentado, que está sentado no trono e ao Cordeiro, somente a Ele seja o louvor, seja a honra, seja a honra, toda honra, seja a glória, sim, Jesus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos cantar mais uma vez. Seja a honra, olhamos para Jesus. Seja a honra, toda a glória. Seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Sim, Jesus, o poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus. Minha alma anseia, ela deseja o meu Senhor, o poderoso Deus, o poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma, sim, vamos cantar mais uma vez. Seja a honra, seja a glória, seja a honra, sim, sim, a glória, e seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso e poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. E uma só voz: poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.